Olá, pessoal. Esse é o vídeo número 5 do estudo dos mentores, das mensagens dos mentores. Essa é uma mensagem das aulas encapsuladas do mentor Eikenas, que foi publicado no Pava Play em 2019. Nós estamos estudando, então, a quinta parte dessa mensagem, que eu vou passar no compartilhamento de tela. E mensageiros de sua mensagem libertadora. Porque buscamos, muitas vezes sem saber, a sua presença. Quando choramos pelo desespero, estamos pedindo de uma vez por todas para que essa cápsula que nos envolve possa ser removida. Quando sorrimos, é o momento exato em que ela se rompe. Quando amamos, então ela se despedaça por completo. Mas quando nos enraivecemos, ela se blinda, porque é o alimento que a fortalece. Hoje, precisamos nos despir dos trajes negros e densos, do ódio, do rancor, da mesquinhez. Precisamos nos despir do nosso passado, que às vezes se faz tão presente em nossas vidas, ou numa resposta, ou numa frase, ou num olhar. E precisamos, então, fazer com que nossos pequenos olhos, alguns castanhos, outros negros, alguns verdes, outros da cor do mel, outros azuis como o céu, transmitam apenas a paz e a esperança, para que sejamos, sim, os apóstolos da nova era, a era em que estamos agora. Construir um mundo que merecemos. E neste mundo, as cápsulas não têm mais por que existir, porque a paz já vibra de forma muito mais intensa. Vivemos os últimos períodos da humanidade turbulenta. É quase como saber que, ao florescer do ipê, o frio cessou. Sim, os ipês espirituais já estão florescidos. Precisamos apenas nós acreditar para tirarmos os agasalhos da proteção, os agasalhos que nos remetem ao medo e ao ataque, porque a barbárie passou. Queridos e amados filhos de Deus, tudo o que mais gostaria de dizer a vocês neste momento é que sintam-se abraçados, porque tudo o que chegou com vocês até aqui, a este humilde lar transitório, neste momento, nada mais está como era. Vossos corpos espirituais foram limpos, vossas cápsulas carregadas por inúmeros e inúmeros sentimentos ou pensamentos foram desfeitos. Neste momento, como o relato da ave solta por Jesus, o menino, todos aqui encontram-se libertos, libertos dos próprios males que causamos. E por isso que encerramos essa etapa dizendo: vá e não erre mais. Então, nesse trecho da mensagem, o mentor fala sobre essa nossa tendência, né,
de associar as emoções com a construção ou a destruição da nossa cápsula. Então, a gente tem uma série de comportamentos, pensamentos e sentimentos que alimentam a cápsula, especialmente o medo, e a gente tem uma série de comportamentos, sentimentos que rompem a cápsula, especialmente o perdão, o amor, a aproximação. E no final da mensagem ele fala uma coisa muito poderosa e curiosa ao mesmo tempo, que existem então métodos espirituais, né, que eles utilizavam na casa transitória para trabalhar a cápsula das pessoas e remover a parte que era alimentada pelo medo. E que aí as pessoas saíam de lá, né, muito mais equilibradas, e que a partir daí dependeria do comportamento delas, né? Vai e não peques mais. Então é um resumo da fala dele. Esses processos aos quais ele se refere de desfazer a cápsula é aquilo que muitas vezes chamamos de cirurgias espirituais. E precisamos entender, e aí eu aproveito o momento para que possa uma vez mais falarmos sobre isso, é que todo o trabalho que envolve esclarecimento ocorre esse processo de trabalho espiritual, trabalho interno, e também de curas espirituais. Quando nós reservamos um tempo para assistir uma palestra, para ler um livro, para rezar, esse movimento ocorre. Quando nós dispomos um tempo nosso para fazer algo de cunho elevado, este processo ocorre. Mas nós nos enganamos ainda muito quando achamos que só terá cirurgias espirituais ou curas espirituais quando lá está dito: hoje trabalho de curas espirituais. E na verdade não. A cura espiritual, né, ela ocorre com a evangelização do espírito, com a nossa evangelização. E Oikenaz traz na sua fala final esse convite para que a gente olhe com olhos mais atentos a toda a transformação que vem ocorrendo, a toda a modificação que vem se dando na sociedade, no meio e de modo geral. Então, aquilo que antes era problemático agora está sendo trabalhado, aquilo que antes causava problema agora está sendo resolvido, mas que precisamos ainda fortalecer a nossa fé. Eu acho lindo aquela passagem, porque quem mora nas regiões frias, como Santa Maria, ou Rio Grande do Sul, quando a gente passa pelas estradas e sabe que os ipês estão floridos, então a gente sabe que a partir dali o frio cessou. E é tão gostoso saber que passou o frio e que vem a primavera. E ele vem e nos traz a boa nova, né? Usando esse termo, de que o frio, o inverno das nossas emoções terminou, que agora vem a renovação, vem o renascimento, que vem a regeneração, que vem a primavera da nossa vida. Interessante esse argumento do Jordi, e queria comentar algo que me ocorreu agora aqui. Eu creio que a nossa caminhada de evolução, ela dá para fazer uma comparação com as estações do ano, né? Porque nós temos os nossos momentos difíceis, e aí nós caminhamos e chegamos num clímax, né? Vamos dizer assim, de evolução. Bom, aqui eu queria chegar, eu cheguei. Tá, e daqui para frente, o que tem? Então é como se o processo reiniciasse de novo, né? Até o Robson já falou para a gente daquela tal da espiral evolutiva, né, no outro momento, e para mim faz todo sentido, né, que se compare, faça essa comparação, porque nós estamos evoluindo sempre, né, e nós vamos passar sim por invernos, primaveras, verões, outonos, né, que seriam os altos e baixos, como a gente já falou várias vezes. Então o bom é que a gente está sempre se renovando, né?
sempre crescendo. Então, e a primavera que como o Jordelê falou, vai trazer a boa nova, né? São os frutos daquilo que a gente buscou, né? Os frutos daquilo que a gente plantou lá atrás, que talvez a gente estivesse passando por um momento de dificuldade, mas não, eu vou perseverar aqui porque acho que aqui é o caminho, sabe? E depois passa um tempo mais ou menos longo, a gente conquista aquilo que a gente chegou, e a gente olha para trás e faz aquela reflexão, olha, que batalha, mas eu venci, olha só quanta coisa eu consegui transpor no meu caminho, né? Então eu estou mais fortalecido a partir de agora, e novos desafios virão, né? Então, ou seja, ciclos de crescimento, de evolução. Eu quero só aproveitar o gancho que o Fábio falou da espiral de evolução, né? Então, o que acontece muitas vezes é que essa espiral, em vez de ser uma espiral, que o círculo está subindo, a pessoa está girando no mesmo plano. Então, ele vira um círculo vicioso, em vez de ser uma espiral da evolução. Que a pessoa, em vez de girar subindo, ela só gira no mesmo nível que ela já está, né? E eu acho que isso, em termos da cura espiritual, remete muito ao finzinho da mensagem do mentor, né, que é o vai, não peques mais. Por quê? Porque a pessoa ela vai uma semana, participa de todo o trabalho, sai de lá banhada de luz, e assim que põe o pé para fora do centro espírita, briga com a mulher, e xinga a filha, e xinga o vizinho, né? E aí cai tudo de novo, repetiu, né? Em vez de vai, não peques mais, é peque bastante, para a semana que vem a gente tem que limpar tudo de novo, né? E aí o cara já pegou, encheu a aura dele de porcarias, a cápsula já está toda lá de novo, ele chega na semana seguinte, os mentores vão lá e limpam tudo outra vez. E aí, em vez dele fazer espiral, ele está só fazendo o ciclo, repete, 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 repete. Ele procura ajuda, mas ele não usufrui da ajuda porque ele não muda a conduta. Então, uma coisa é você conseguir romper a sua cápsula, outra coisa é você se manter com a cápsula aberta, né? E olha que interessante, Robson, aproveitando também que o seu link linkou com o Fábio, o meu link é com o seu. O poder da energia do pensamento, né? Aqui nós estamos falando do poder que a energia do pensamento consegue modificar o nosso redor, né? O nosso estado consciente, criando essas formas de pensamentos, né? Como algumas bibliografias abordam, e atuando sobre nós. E a partir do momento que nós conseguimos nos livrar dela, né, da cápsula, a espiritualidade, ela mostra para nós quão belo nós somos. Porque a gente não conseguia enxergar. De tão envoltos naquela psicosfera nebulosa que estava em torno da gente. E eu gostaria só de reforçar e frisar o poder que o nosso pensamento tem sobre nós mesmos. Talvez daí venha um pouco daquilo que tanto se fala sobre co-criadores, né, da própria realidade. Veja como que uma mudança de pensamento, uma mudança de foco e entendimento da vida é capaz de transformar a vivência do indivíduo e o aprendizado dele nessa jornada. E faz com que a espiral suba, ao invés de ficar somente rodando ali no mesmo lugar. E a gente não se dá conta disso. Era só isso que eu queria falar. Vocês estão profundos hoje, hein? Nossa, mas é interessante todo esse processo. E eu aqui estava fazendo uma outra viagem diante do que vocês falavam e estava lembrando de um compositor chamado Antônio Vivaldi, que ele compôs as 4 estações. E aonde é muito interessante, eu deixo o convite para que todos possam apreciar essa belíssima obra. E vão ver que tem movimentos ali dessa obra que é muito conhecida e famosa. Mas é muito interessante porque ela mostra exatamente o processo pelo qual nós vivemos. Começa com a primavera, então o nascimento, o belo, o crescimento.
o processo do crescer, do trabalhar, do festejar, do alegre, do verão. E aí o trabalho da maturidade, do secar algumas folhas, de mudar as cores do outono, e o término do ciclo, né, da vida com o inverno, trazendo as reflexões, trazendo o retorno uma vez mais, para que se comece o processo da vida uma vez mais. Então, isso que o Oikenaz nos trouxe por palavras, a natureza nos apresenta, a espiritualidade nos apresenta, a religião nos apresenta e a música nos apresenta também. Então talvez esteja na hora de nós olharmos de uma forma muito mais atenta, porque é muita gente falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Então talvez esteja no momento de nós olharmos as 4 estações internas para ver como delas tirar proveito para não mais se encapsular. Muito bem, então essa foi a 5ª parte da mensagem. Logo, logo voltamos com a 6ª parte. Então é isso, até a próxima, gente.